E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar resolvendo a fase 4 do mapa de manutenção. Então roda a vinheta. E aí turminha, tudo bem? Eu acabei de finalizar então aqui a fase 3, né? Já tá para vocês assistirem aí. Agora eu vou para a fase 4, tá? É um pouquinho mais tranquila, porém é bem grande aqui, né? É bem trabalhosa também. Tá? Esse mapa aqui o professor pegou pesado, cara. Se não tivesse prova, eu até concordaria com essa quantidade de coisa para fazer nesse mapa, mas pô, como tem prova já, né? Eu acho que o professor pegou muito pesado aí. Né? Não sei se era necessário tudo isso, não. Tá? Que é bem extenso, muito trabalhoso para fazer esse negócio aqui. Tá? Mas fazer o que, né? Não tem para onde fugir. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Mas tá meio zoado aqui, ó. Deixa eu arrumar esse texto aqui. O que aconteceu aqui? Tá bom, vamos ler esse mesmo? Tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, após passar algumas semanas entrevistando pessoas, analisando documentos, acompanhando atividades, realizando medições de tempo e avaliando procedimentos, você chega à conclusão de que a empresa possui vários pontos de melhoria na área da manutenção e decide que também é preciso trabalhar com o fator humano, ou seja, a equipe de manutenção. É preciso organizar as atividades para garantir que as manutenções ocorram de maneira estruturada e planejada, ou seja, é preciso começar a trabalhar para sair da condição de, entre aspas, apaga-incêndio a todo momento. Com base na literatura e nas boas práticas de manutenção, você prepara uma relação de 15 tarefas que devem ser realizadas pelo time de manutenção, sendo essas tarefas aqui. 1. Buscar a conversão de pelo menos 85% das horas trabalhadas em valor agregado, aumentando a taxa de utilização das equipes de manutenção. Realizar diariamente a alocação dos recursos de manutenção e assim por diante, né? Então, tem várias atividades aqui, tá? Que são 15 tarefas que devem ser realizadas pelo time, tá? A gente vai ver com mais calma cada uma. Aí vem a pergunta aqui, ó. Utilizando o modelo de tabela abaixo, classifique as 15 tarefas acima de acordo com o fundamento principal por trás de cada uma delas, ou seja, gestão ou operação. Lembrando que tarefas classificadas como gestão têm por objetivo o atingimento de metas, bem como a melhoria dos indicadores, ao passo que as tarefas classificadas como operação referem-se às atividades operacionais, ou seja, aquelas do dia a dia da manutenção. Então, como ele diz aqui, gestão está ligado com meta e indicador, e operação seria o mão na massa, tá? A tabela seria essa, né? Claro que está bem pequenininha lá, mas é basicamente classe e tarefa. A classe está dividida em operação e gestão, e a tarefa é a tarefa propriamente dita que está aqui em cima. O nosso objetivo é classificar essas tarefas de acordo com a classe. Por exemplo, buscar a conversão de pelo menos 85% das horas trabalhadas em valor agregado, aumentando a taxa de utilização das equipes de manutenção. Então aqui basicamente está falando que em atingir meta, né? Atingir meta, que seria essa, em indicador. Então essa atividade certamente está aqui para pessoal de gestão. Tá? Então a gente vai fazer essa classificação. Tá? Então essa tabelinha aqui eu criei, né? Tem um modelinho lá, aí aqui a gente só aumentou ela, né? Expandiu para poder caber aqui as atividades, certo? Então a primeira atividade que a gente viu que tem a ver com gestão, né? Pela questão aqui de atingir meta, né? E conversão de horas e tudo mais. 2. Realizar diariamente, até para a gente vir aqui, né, e colocar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu vou pôr uma caixinha de texto, aqui ó, uma forma, tá?
Que aí assim, vai ser G ou P, tá? Só pra gente fazer junto aqui, ó. G, né, gestão, e O de operação. Então G, vou chamar de OP, tá? Fica meio diferente, tá bom, que dá pra diferenciar, então aqui eu vou deixar a cor cinza. É só pra gente diferenciar aqui, tá? Então é o seguinte, então primeiro a gente viu que tem a ver com gestão, tá? Então vou deixar aqui. 1 é gestão. A 2, realizar diariamente a alocação dos recursos de manutenção. Alocação de recursos. Essa parte aqui, cara, fica complicado, porque se a gente abrir o material lá no livro e ver, a parte de alocação de recursos também tem a ver com gestão. Deixa eu ver. Aqui eu ficar na dúvida, mas aqui eu colocaria gestão, tá? Se vocês não concordarem, aí mandem lá, tá? Mandem a justificativa, a referência lá da página. Mas eu lembro de ter visto que a alocação dos recursos de manutenção tem a ver com gestão. Sempre que algum evento inesperado for identificado, abrir uma solicitação de serviço no sistema informatizado de gestão da manutenção. Então aqui tem mais a ver com o dia a dia, né? Algum evento inesperado, vai abrir uma solicitação de serviço. Então tem a ver com operação, certo? Não com gestão isso. Então é operação. Providenciar recursos especiais para a manutenção. Peças, consumíveis e ferramentas especiais. Tá, quem que vai providenciar recursos especiais para a manutenção? Seria a gestão, né? Porque se vai ter que pedir peças, alguma coisa especial, quem vai ter que liberar essa compra aí é a gestão. Então, assim, como está falando de providenciar, quem vai providenciar vai ser a gestão. A operação vai levantar a necessidade, ó, estão precisando de ferramenta, uma ferramenta X aqui. Aí vai passar para a gestão vai ver se é possível, né, a compra dessa ferramenta, né, a alocação dessa ferramenta. Então, essa parte aqui de providenciar, quem vai ter que fazer isso é a gestão, né? Não está na mão do operador isso. Tanto que pode ser que o operador peça e não seja possível fazer essa compra, né? A gestão acaba barrando. Então, essa parte de providenciar seria a gestão. A operação, ela basicamente só vai levantar a necessidade, né, no meu entendimento. Implementar ações para reduzir o custo e melhorar os indicadores da manutenção. Essa parte de ações, quem vai implementar é a gestão, certo? Quem implementa a ação é a gestão. Às vezes o operador, né, isso a gente vê no dia a dia, o operador quer alguma coisa, mas depende da gestão. Se a gestão não quiser implementar essas ações, não vai adiantar. E como aqui está ligado com o atendimento de meta, indicador, né, a gente vê que é gestão, certo? Que é aquele negócio, né? Não está na mão do operador. O operador pode ter 1 milhão de ideias, mas se a gestão não quiser implementar essas ideias, esquece. Executar as atividades de manutenção com segurança, seguindo boas práticas. Então, isso daqui é operação, certo? Executar, então. Acompanhar a execução e validar o serviço executado. Quem que acompanha é a gestão, né? O supervisor, no caso, né? O supervisor que acompanha a execução, né? Que o operador ele opera, eles executam, né? Agora a gestão, parte de supervisão que acompanha. Buscar e implementar novas tecnologias que melhoram o desempenho dos equipamentos. Buscar e implementar novas tecnologias. Nesse caso, não está na mão do operador, né? Isso daqui. Sei lá, pode estar na mão do processo, engenharia, mas não da operação. Operação é operação, né? Não, eles não têm que ficar buscando, não é eles que vão implantar novas tecnologias, né? Não é a operação. Criar um plano de manutenção preventiva preditiva. Isso daqui tem a ver com a operação, né? Ou gestão? Depende, cara. Eu estou fazendo aqui de novo, né? Eu fiz uma vez aqui já, né? Com base, né? Eu lendo um livro, algumas coisas. Eu estou fazendo de novo,
para ver se vai mudar alguma coisa, né? Bem provável, porque agora eu estou fazendo sem consultar. Realizar reuniões semanais de programação de serviços com a área de produção. Isso aqui, no meu ver, é gestão, certo? Acompanhar os serviços de manutenção e dar suporte técnico. Então, com certeza não é operação, né? Você está acompanhando o serviço da suporte técnico aos manutentores, então é alguém da gestão, da engenharia, do suporte. Manter os indicadores de manutenção atualizados e disponíveis, principalmente o indicador que mostra o percentual de cumprimento do plano de manutenção. Manter os indicadores de manutenção atualizados e disponíveis. Então isso aqui é gestão também, né? Tá falando de indicador, então isso aqui está seguindo com base anunciada ali. Vamos a gente dar uma repassada de novo aqui. Conhecer os equipamentos e saber onde encontrar os manuais técnicos de operação. Isso aqui está claro que é operação. Distribuir diariamente as ordens de serviço, né? É o pessoal. Então, aqui é complicado saber o que está considerando como operação ou como manutenção, porque essa parte aqui de ordens que vai distribuir seria o pessoal da programação, da produção. Eu estou considerando como gestão. Então, assim, depende muito do que considera, tá? Nesse caso aqui, eu acho que gestão deve estar considerando supervisor, gerente, essas coisas. Então, eu vou considerar operação, que seria o programador, né, tudo mais. Então, isso aqui é foda, né? O que quem considera aqui como gestão, né? E buscar a causa raiz das falhas e propor ações para mitigar as ocorrências. Buscar a causa raiz e propor ações? Pode ser a operação, que está no dia a dia ali, né? Ou o processo, então é complicado saber como é que está distribuído isso daqui. Mas aqui eu fiz de novo, né? Mas aqui eu fiz consultando algumas coisas. Então, aqui no meu como que ficou? Operação. Sempre que algum evento inesperado for identificado, abrir uma solicitação de serviço no sistema informatizado de gestão de manutenção, com operação, executar as atividades de manutenção com segurança e seguindo boas práticas, operação, realizar reuniões semanais de programação de serviços com a área de produção, coloquei operação aqui, criar um plano de manutenção preventiva, preditiva, coloquei operação, buscar a causa raiz das falhas e propor ações, operação, conhecer os equipamentos e saber onde encontrar os manuais, operação. Como gestão, considerei, né, a questão da conversão lá que a gente viu. Realizar diariamente a alocação dos recursos, né, que seria pessoas, tudo mais. Então quem faz isso é a gestão. Implementar ações, né, então quem implementa essas ações é a gestão, se eles quiserem ou não, está na mão deles. Manter os indicadores de manutenção atualizados, né, então aqui com a gestão. Providenciar recursos especiais para manutenção, então porque a gestão também, porque é a gestão que aprova, né, ou não. Então, acompanhar a execução e validar o serviço, de gestão, supervisor nesse caso. Acompanhar os serviços de manutenção e dar suporte técnico aos manutentores, né? Então aqui botei como gestão. Só que você pode considerar como operação também, então depende do que considera como operação e como gestão. E distribuir diariamente as ordens de serviço para os manutentores, né? Então aqui eu coloquei gestão. Mas se você considerar que o pessoal de programação é da operação, esse cara aqui vem para cá, né? Que é distribuir diariamente as ordens. Então você pode considerar como operação. É isso que eu vou fazer. Então eu vou tirar daqui e jogar para cá. Deixa eu tirar daqui, ó. Vou dar um Ctrl X e jogar aqui. Certo? Então agora eu considerei que o pessoal da programação é da operação. O pessoal da programação está aqui. Acompanhar o serviço de manutenção e dar suporte técnico. Supervisor, às vezes, né? Acompanhar a execução e validar o serviço executado. Tá, então ficaria dessa forma. São 7 aqui e 7 aqui. Ficou meio a meio. Então, não sei se vocês concordam com essa distribuição aqui, né? Mas acredito que seja mais ou menos isso.
beleza? Então aqui foi só um exemplo que eu fiz, né? Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente mudou aqui algum, né? Então tá aí, eu cheguei nessa conclusão aqui, tá? Se vocês tiverem alguma referência em alguma coisa, tá? Vocês avisem lá pra gente corrigir, tá? Aí vindo para 4B, o que acontece? Ó? Agora o seu trabalho é associar as 15 tarefas acima, distribuindo-as para a equipe de manutenção abaixo, de acordo com seus papéis e responsabilidades, com o objetivo de organizar o departamento de manutenção da empresa para garantir que as manutenções planejadas ocorram, já que esse é o caminho para reduzir as ocorrências corretivas e voltar a atender os clientes no prazo. Então aqui eu copiei, né, a tabelinha nossa aqui e joguei para cá. O que acontece é que a gente fez uma alteração, né? A gente colocou a 14, essa daqui, a gente jogou para cima aqui, não. A gente jogou a 14 aqui, ó, embaixo da 15. Então vou pegar aqui, Ctrl X, vou jogar para cá e vou apagar essa última linha. Beleza, então a gente reorganizou. Aí o que acontece? Ele dá pra gente alguns cargos que eu não trouxe aqui, tá? Mas tá lá no site, no estúdio, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Acho que é bom pra gente poder ver. Tô abrindo aqui. Deixa eu pausar aqui rapidão, já volto. Prontinho, pessoal, voltei aqui. Eu trouxe aqui para nós, então, os cargos que estão lá, tá? Esses cargos aqui, ó, encarregado de produção, planejador, programador, mecânico, encarregado de manutenção, engenheiro de manutenção. Tem os caras aqui também de produção, ó. Então, e aqui a gente tem as nossas atividades. Basicamente, a gente tem que pegar essas tarefas e associar com um desses cargos aqui, tá? Então, vamos tentar ver de novo aqui. Vai que muda alguma coisa. Então aqui, ó, primeiro, né, da operação. Sempre que algum evento inesperado for identificado, abrir uma solicitação de serviço no sistema informatizado de gestão da manutenção. Então quem vai fazer esse cara aqui vai ser o cara lá, né, o próprio manutentor, né, que seria o mecânico ou o eletricista, né, ele que vai fazer isso. Ou, nesse caso, pode ser o cara da produção, né, pensando no operador que tá usando o equipamento. O cara está usando, então na verdade alguém vai abrir a solicitação para manutenção, né? E não a própria manutenção. Então nesse caso, quem vai abrir seria o encarregado de produção, certo? Que é ele que vai ter o problema lá no processo dele, vai abrir a solicitação, né, de serviço para a manutenção poder atuar. Então já mudei aqui, ó. Então quem vai fazer essa abertura vai ser o pessoal da produção. Executar as atividades de manutenção com segurança seguindo boas práticas. Aí sim seria o pessoal, né, um mecânico, né, um eletricista aí. Realizar reuniões semanais de programação de serviços com a área de produção. Realizar reuniões semanais de programação de serviços com a área de produção. No meu ver, nesse caso, então seria o próprio programador de manutenção, né? Vai fazer isso. O que vocês acham? Ó, realizar reuniões semanais de programação. Então são reuniões de programação de serviços com a área de produção. No meu ver, né, o próprio programador vai fazer isso, né? Vai descer lá, vai conversar, né? Então eu deixei aqui como programador. Criar um plano de manutenção preventiva. Quem que é, né? Plano seria o próprio planejador de manutenção. Buscar a causa raiz das falhas e propor ações para mitigar novas ocorrências. Nesse caso aqui, quem que vai fazer isso? Buscar a causa raiz. Encarregado de manutenção, na prática mesmo, quem faria isso seria o próprio operador, né? Dependendo da empresa aí. Não sei se o cara da manutenção faria. Nesse caso, eu deixei aqui como encarregado de manutenção, porque restringiu bastante aqui, não tem um cara de processo, nada, né? Então,
é alguém na manutenção que vai ter que fazer isso, né? Ou vai ser o mecânico, que eu acho que não vai ser, ou vai ser o encarregado. Então, entre o encarregado de manutenção e o mecânico, eu considerei que a questão do encarregado de manutenção, tá? Que é o cara que toma conta ali. Então, ele vai ter que correr atrás aí. Distribuir diariamente as ordens de serviço para os manutentores. Nesse caso, quem faz isso é o próprio programador, né? Que desce com as ordens. Pessoal do PCP, praticamente, né? Só que nesse caso da manutenção. Conhecer os equipamentos e saber onde encontrar os manuais técnicos de operação, né? Então seria o próprio mecânico eletricista. Buscar a conversão de pelo menos 85% das horas trabalhadas em valor agregado, aumentando a taxa de utilização das equipes de manutenção. Nesse caso, como está como uma meta aqui mais estratégica, né? Eu considerei sendo gerente, né? Então, como envolve parte de estratégia, eu coloquei a gerência. Realizar diariamente a alocação dos recursos de manutenção. Nesse caso, pode ser tanto o gerente ou o encarregado de manutenção também. É que esse daqui, se não me engano, eu coloquei com base no livro lá, tá? Dei uma olhadinha para vocês verem, mas se não me engano, lá no livro, nos papéis de manutenção lá, se não me engano, o gerente ele tem essa função aqui de realizar a alocação dos recursos. Tá? Eu vou deixar assim porque eu lembro de ter visto isso no livro. Então, qualquer coisa, vocês me avisem aí. Implementar ações para reduzir o custo e melhorar os indicadores de manutenção. Então, coloquei aqui carregado. Manter os indicadores de manutenção atualizados e disponíveis, principalmente o indicador que mostra o percentual de cumprimento do plano de manutenção. Na prática, tá? Eu nunca vi gerente ficar atualizando o indicador, normalmente tem um analista, tem as pessoas que fazem isso, então por isso que eu falo que é complicado aqui, né? Sabe, distribuir. Porque na real, quem faria essa questão de indicador não é nenhum desses caras aqui, seria um analista de manutenção ali, né? Um cara que trabalha com dados. E aqui não tem. Gerente, né? Eu nunca vi gerente ficar botando a mão em indicador para poder atualizar. Os caras só olham, na verdade. Gerente, os caras só chega lá para cobrar para ver os indicadores, né? Dificilmente ele vai ficar plotando dados, vai atualizando dados do indicador. Nunca vi. Ele está preocupado com questões estratégicas, né? Mas agora de ficar atualizando indicador, ficar mexendo com indicador, não tem nada a ver. Então, nesse caso, o cargo mais próximo que eu achei aqui que tem a ver com isso, né? Já que não tem analista, seria o próprio encarregado de manutenção, tá? Pensando no cenário real, seria isso. Providenciar recursos especiais para manutenção. Coisa especial normalmente passa pela gerência, né? Ele tem que dar o aval, tem que assinar alguma coisa. Então, precisa ser gerente. Acompanhar a execução e validar o serviço. Então, aqui eu coloquei o encarregado de manutenção. Acompanhar os preços de manutenção e dar suporte técnico aos manutentores. Aqui, vou mudar. Aqui seria o engenheiro, né? Teria mais a ver, tem mais a ver. Né, para dar o suporte técnico e aos manutentores, né, acompanhar o serviço, é o pessoal da engenharia, né, que faria isso. Então, engenheiro de manutenção. Com isso, utilizamos todos os dados que foram dados aqui, né, todas as informações que foram dadas. Então, vou deixar aqui de um ladinho, caso vocês precisem, tá aqui. Então, chegaria nessa conclusão final aqui. Beleza? Dê uma olhadinha aí, ver se vocês concordam. Caso contrário, manda lá pra gente ver. Indo para 4C aqui, ó. Avaliando os números de produtividade e manutenção no dia a dia, você chegou aos valores mostrados na figura a seguir. Então a gente tem esse gráfico aqui de valor agregado e sem valor agregado. Aqui tem a legenda para cada número desse, né? E aqui o que representa. Aí vem aqui, ó. Levando-se em consideração que a meta global de valor agregado é de 85%, quais as 5 ações prioritárias que você elencaria para reduzir em 20% as causas de não valor agregado? Seria 1, 2, 3 e 5, né? Então a causa 1, 2, 3 e 5. E 30% para a causa número 4. Essa causa aqui, falta de planejamento. Sendo uma ação para cada causa de NVA.
Então a gente vai ter que criar uma ação para cada causa dessa, da 1 até a 5. Tá? E nessas condições, depois a gente vai criar o plano de ação, né? Tá aqui embaixo já. E depois dessas condições, qual seria o valor final agregado após a implementação das ações? Beleza, primeiro vamos criar um plano de ação então para cada uma dessas causas aqui, né, de 1 até a 5, né, que ele fala aqui. Então quais são as ações que a gente encaria para reduzir a 1, 2, 3, 5 e a causa 4, sendo uma ação para cada causa. Então a gente vai criar uma ação para cada causa dessa daqui, beleza? Então aqui nesse caso eu usei o 5W2H, tá? Que está aqui, tá? Esse plano de ação aqui é uma imagem, tá? Então praticamente igual eu fiz no outro. Aqui eu fiz o plano, né? Por conta do tamanho aqui das colunas. Então aqui dá para editar, tá? Daqui eu copiei e joguei para cá, né? Copiei não, eu usei a captura, né? Então quase um print, né? Daqui e joguei para cá, beleza? Que aqui eu consigo aí mexer, né? No tamanho, tudo mais, sem mexer aqui na estrutura da planilha. Com isso, então, aqui eu criei, né, o plano de ação 5W2H, manutenção. O item, né, seria a causa ali. What, why, where, who, when, how much, né, e o status dessa ação. Então aqui a gente vai tentar simular um cenário real. Então aqui é o item, né, que seria os itens elencados aqui, ó. Então, 1, falta de informação, 2, falta de coordenação, né, e assim até chegar na causa 5, que é a falta de preparação. Aí, aqui no que, né, eu coloquei o que a gente vai fazer, né, para resolver esse problema. Então, vamos pegar aqui a falta de informação. O que a gente vai fazer? Realizar treinamento. Falta de coordenação, realizar uma reunião diária com a equipe. A 3, aqui, ó, deslocamentos inúteis, mapear o processo e implantar melhorias. Falta de planejamento, reunião de alinhamento com a equipe de planejamento. 5, falta de preparação, realizar reunião semanal com a equipe, né? Vamos pegar um por um aqui, ó. Então, pega aqui a falta de informação. Sem informação, então a gente vai fazer realizar treinamento. Por quê? Para que todos tenham a formação necessária para desempenhar as atividades. Onde? Na sala de treinamento. Quem? Aí você bota um nome qualquer aí, tá? Ok, João. Quando? Coloca uma data, botei aqui então dia 1/10/2022. E como? O que vai fazer, né, para conseguir realizar o treinamento aqui, né? Levantar os requisitos necessários, montar o treinamento e ministrar. Então isso que ele vai fazer, ele vai levantar todos os requisitos, né, que é necessário para as atividades, vai montar o treinamento e vai ministrar. Quanto, né? Quanto vai custar? Aqui eu deixei sem custo porque eu considerei que seria um cara interno, mas você pode colocar um custo aí se quiser, tá? E a situação está em andamento, então o João está realizando, né, ele está levantando esses dados aqui para o dia 1/10 ele ministrar esse treinamento para a equipe de manutenção, beleza? E para a causa 2, né, falta de coordenação. Nesse caso, eu coloquei o que vai ser feito aqui, né, vai ser realizada então uma reunião diária com a equipe, tá? Por quê? Para alinhar as atividades de cada dia. Então, você está falando que não está tendo coordenação, eu entendo que seja coordenação entre as atividades, né? Não ficou muito claro o que seria essa falta de coordenação. Então, eu considerei falta de coordenação entre as equipes, tá? Então, as equipes não estão trabalhando sincronizadas, né? Tá tudo atrapalhado. Então, para isso, a gente vai fazer uma reunião para alinhar as atividades de cada dia, né? O que vai ser feito cada dia. Onde vai ser feito isso? Lá no chão de fábrica. Quem vai ser o responsável por essa reunião? Vai ser o Emanuel. E quando? Imediatamente. Então, hoje já está rodando, tá? E como? Então, ó, levantar todas as atividades programadas para o dia e organizar a equipe para que se tenha uma coordenação adequada. Então, o Emanuel ele vai levantar todas, né, as ações do dia ali e vai estruturar a equipe para que todos trabalhem de forma coordenada. Quanto vai custar? Então, considerei custo zero e isso daqui está em andamento. 3 aqui, ó, deslocamentos inúteis. O que vai ser feito? Vai ser mapeado o processo e depois a gente vai implantar as melhorias, né? Por quê? Para eliminar os deslocamentos desnecessários. Onde vai ser feito isso? Lá no chão de fábrica, né? Então vai ter que ser mapeado lá no chão de fábrica. Quem é o responsável? É o Fernando. Quando vai ser feito? No dia 1/10/2022. Tá? Você pode pôr alguma outra data se você quiser aí, para não coincidir com essa.
Como? Então, ó, vai ser aqui, ó, mapear atividades, cronometrar, desenhar o fluxo e verificar as possíveis melhorias para eliminar movimentação desnecessária e otimizar as necessárias. Então a ideia aqui é eliminar todas as atividades que não são necessárias e otimizar aquelas que são necessárias. Talvez o cara tenha que buscar uma peça muito longe. E se a gente conseguir pôr um Kanban, né, a peça mais próximo dele, será que não vai andar menos? A gente criar um sisteminha de pagamento de peça com a logística. Então, seria essa a ideia, né? Eliminar o que não precisa e melhorar o que acontece e que precisa acontecer. Custo, nesse caso, zero, o que aqui é aguardando. Mas você pode pôr em andamento, concluído, sei lá, tá? Aí você muda a data aí. Falta de planejamento. Então aqui, ó, reunião de alinhamento com a equipe de planejamento. Então a gente vai fazer uma reunião com o pessoal que faz esse planejamento. Por quê? Para entender o porquê da falta de planejamento e voltar a planejar. Então assim, né? Por que não está tendo planejamento, né? O que está acontecendo? A gente tem a equipe que faz o planejamento. Por que não está sendo planejado? Né? O que está acontecendo? O que nós iremos fazer então para resolver os problemas e voltar a planejar? Né? Onde vai ser feito isso? Vai ser feito na sala de reuniões. Então vai ser marcada uma reunião com o pessoal do planejamento e a reunião será feita aqui na sala. Quem é o responsável? É o João. E a data aqui que eu deixei foi para o dia 10 do 10. Então nesse dia será feita a reunião. E como? Então vai ser montado aqui um plano de ação para que o planejamento ocorra da melhor maneira possível. Né? Montar a ata e coletar assinaturas. Então nesse caso a gente vai criar um plano de ação, né, na reunião, né? Vai ser feito um brainstorm, onde a gente vai levantar aí todas as causas, né? E montar um plano de ação para que o pessoal volte a planejar. Vai criar uma ata, né, para registrar essa reunião que foi conversado e vai ser coletada a assinatura para deixar organizado. Que caso volte a faltar de novo esse planejamento, vindo impactar a manutenção, nós temos ali, né, a assinatura deles para a gente poder brigar depois, se for o caso, levar para cima, né, subir o nível, né, da conversa. Beleza? Custo, zero, né, e aguardando aqui a reunião. E a última aqui, falta de preparação. Falta de preparação também ficou meio que no ar. É falta de preparação o quê? Falta de preparo do operador? É falta de preparação do quê? Na hora de começar o trabalho, né? Não tem a preparação adequada do trabalho. É falta, então, ficou meio no ar, né? Falta de preparação que é intelectual, técnica, falta de preparação da máquina, falta de preparação do trabalho em si, do cara ter que ir lá organizar as ferramentas e trabalhar. Então ficou meio que no ar aqui, sem não dá para saber exatamente o que seria essa falta de preparação. O que eu considerei aqui, ó. Vamos lá. Ó. Falta de preparação. Realizar a reunião semanal com a equipe. Por quê? Para que se tenha um preparo adequado antes de realizar as atividades. Então eu considerei o quê? Que o operador não está tendo um preparo adequado para trabalhar, não sabe por onde começar, fica perdido, vai, volta, não tá, ele fica perdido na hora de fazer o trabalho. Então eu considerei isso. Então a gente vai fazer a reunião para que se tenha um preparo adequado antes de realizar as atividades. Onde? No chão de fábrica, responsável vai ser o manual também, para o dia 2 do 10. E como? Vai fazer... Aqui faltou um R, tá? Alinhar com a equipe, né, ou alinhamento com a equipe e criação de um checklist para ser seguido. Então, nesse caso, antes de começar o trabalho, o operador vai pegar o checklist, vai analisar, vai preencher esse checklist para depois ir para a atividade. Então, dessa forma, a gente resolveria a falta de preparação, que eu acredito que seja isso. Eu não considerei falta de preparo do operador, porque aqui está falando já da falta de formação, né? Formação técnica, intelectual, seja lá o que for. Então, por isso que eu considerei que seria a falta de preparação da atividade em si, não intelectual ou técnica, beleza? Por conta que por já ter essa falha de formação aqui, tá bom? Agora, né, vocês vão ver o seguinte, pessoal. Aqui está finalizado, tá? Então, se vocês quiserem alterar alguma coisa, vocês podem usar aqui o modelinho, tá? E preencher. Pode usar até para o mapa de ergonomia, né? Que tem que fazer um 5W2H lá. Já tem um modelinho aqui para usar. Aqui o que acontece, pessoal, é o seguinte, ó.
Então, levando em consideração que a meta global de valor agregado é de 85%, quais as 5 ações prioritárias que você elencaria para reduzir em 20% as causas? 1, 2, 3 e 5. Então, assim, a gente está falando para reduzir em 20%. Acompanha o raciocínio. Se a gente pegar aqui a 1, 3, 4 e 5, 1, 2, 3 e 5, né? 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5, dá quantos por cento aqui, ó? 1, 2 e 3, aqui tá dando 20%, né? 20%. E aqui a 5 tá dando 10%, né? Pegando metade de 55, metade de 65. Então aqui 10%. Então você tem 10, com esses 20 aqui, ó, 30%. Só que ele fala que é para reduzir em 20%. Né? Então a gente quer reduzir isso daqui em 20%. Vou dar uma de Dilma agora aqui. Então a gente quer reduzir 30% em 20%. Você entendeu? Pensa assim, a gente tem 30% aqui, foi isso que eu entendi. É isso que está falando enunciado, né? Quais ações prioritárias você elencaria para reduzir em 20%? A gente quer reduzir em 20%. Tá? Então, uma ideia é reduzir em 20% as causas. Não sei se é isso que ele quis dizer ao pé da letra, né? A questão da interpretação, né, de como ele escreveu o texto, é isso que quer dizer. A gente quer reduzir as causas que não agregam valor em 20%. Essa causa 1, 2, 3 e 5. E a causa 4, a gente quer reduzir em 30%. Tá? A causa 4, ela representa aqui, ó, 10, 15%, certo? Então, assim, ó, não tem nem como, só para você ver que eu acho que é esse raciocínio. Porque a causa 4, ela não tem né, aqui 30%, né? A causa 4, ela está com 70 até 80, 10, metade aqui, 15%. Então não teria como reduzir em 30%, né? Porque ela só tem 15%. Então, assim, é para reduzir em 30%. Então esse foi o meu raciocínio. Da seguinte forma. Então, a NVA atual, que é 1, 2, 3 e 5, a gente viu ali que são 30%, certo? Então, 1, 2, 3, 20%. A 5 aqui é 10%, então dá 30%, somando aqui a 1, 2, 3 e 5. A 4, a gente viu então que é 15%. E, de acordo com o enunciado, é para reduzir em 20% a NVA atual e reduzir em 30% a 4. É o que está enunciado ali, vocês viram, né? Deixa eu aumentar a tela para vocês. Deixei negrito aqui, ó. Então, assim, se eu quero reduzir em 20% esse cara, você pode fazer uma regra de 3. Mas é basicamente, se eu quero reduzir em 20%, é só multiplicar aqui então, ó, 30%, né? Por 0,8, que aí eu desconto 20% aqui, ó. Né? Reduzir 20%. E aqui, mesma coisa, ó, 15%, eu quero reduzir em 30%. Então eu faço vezes 0,7. Então seria isso. Se tiver dúvida, o que você faz? Vai regra de 3. Eu sei que 100% seria os 30%, certo? Então, acima todo. Se eu quero reduzir em 20%, né? 20% seria x, né? Então aqui, ó, 20% seria x. Então ficaria como, ó? 20 vezes 30, certo? Dividido por 100, né? Então daria esse aqui de desconto, menos 6%. Se eu pegar aqui então, ó, 30%, né? Menos 6%, dá os 24% que está aqui, ó. Beleza? Então na prática seria isso. Eu não sei se é isso que o professor quis dizer, tá? Mas o que está escrito aqui seria isso aí mesmo. E para reduzir o outro aqui em 30%, né? Se 100% é 1, reduzir 30 vai para 0,7. Né? Então é só multiplicar o 15% por 0,7, que aí vai dar 10,5%. Né? Então a gente fez a redução que estava pedindo aqui. Só que somar isso daqui, né? O nosso novo VA futuro vai ser de 65,5%, né? E não de 85% aqui. Então assim, meio confuso esse mapa aí, cara. Então atualmente aqui a gente teria um VA de 55%,
nós iríamos para 65,5. Então a gente teria aqui, ó, sem agregação de valor. Antes tinha 24, deixa eu ver o negócio aqui, ó. É isso aí. Esse daqui seria o novo não agrega valor. Então a redução, né, o ganho de agregação de valor seria 6% aqui, né? E 4,5 aqui, né? Então esse seria o ganho. E a gente tem atual 55,5, né, por cento. 55% só. Então se a gente vier aqui e somar, né, o nosso agrega valor atual vai dar igualzinho aqui, tá vendo? Então a gente sairia de 55% e iria para 65%, fazendo esse cálculo. Então não sei se é isso mesmo que o professor quis dizer. Então a gente tem 100%, né? E descontando esses novo não, esses NVA futuro, né? Após essas reduções. Então 1, 2, 3 e 5 sairia de 30, né? Iria para 24. O 4 sairia de 15 e iria para 10,5. Somando, né? Descontando um lado 100%, a gente teria esse novo valor agregado futuro. E bem longe ainda dos 85%. Então fica aí mais uma questão para anotar com os mediadores. Tá? Se tem que dar 85%, ficou meio confuso, né? Mas se for seguir o pé da letra que está aqui, questão de prova, né? Ele está falando quais ações a gente faria para reduzir em 20%. Então, para reduzir em 20% seria isso. Agora, se fosse reduzir 20%, né? Talvez, vamos ver, vamos supor que quisesse dizer o seguinte, né? Ah, não quis dizer que era para reduzir em 20%. É para reduzir 20%, é diferente, tá? Quando você fala reduzir em 20% e reduzir 20%. Mais ou menos, né? Seria a mesma coisa. Vamos levar aqui ao pé da letra, então. Em vez de reduzir dessa forma, vamos reduzir 20% aqui. Então, de 30, pode ser isso, né? De 30 iria para 10, né? Reduziu 20%. Então, iria para 10% aqui. Só que aqui não faria sentido, né? Reduzir em 30%, porque o 4 ele não tem 30%. E 30% para a causa número 4. Só que a causa número 4, ela não tem 30%. Se você tentar para 80 dá 10. Mais pedacinho dá 15%, entendeu? Então, entendeu? Por isso que ficou confuso. Tá? Por isso que ficou bem confuso esse negócio. Como você vai reduzir 30% se o negócio é 15%? Entendeu? Então aqui iria zerar. Entendeu? Ia ficar negativo aqui, ia ficar... Se é 30%, aqui é 15%, ficaria menos 15%. Entendeu? Então... Não sei, ficou confuso, tá? Ficou confuso isso daqui. Se vocês puderem mandar essa dúvida pro mediador lá, para entender se vai dar isso aqui mesmo, se é isso aqui que quis dizer, porque se for reduzir 30% da causa 4, não tem lógica, né? Porque a causa 4 é 15% e não 30%. Então, agora se for reduzir em 30%, aí faz sentido, porque aí você desconta e faz esse cálculo que a gente fez aqui, né? Então, se vocês puderem tirar essa dúvida com o mediador lá, tá? A gente agradece, hein? Beleza? Não sei como que vocês fizeram nessa parte aqui, se tiverem alguma, se vocês verem que tem outra forma, às vezes eu estou pensando muito complexo aqui, né? Vocês me avisem aí, mas não entendi muito bem não, por conta desse cara aqui que deu uma bugada. Então eu fiz dessa forma aqui para mim ter mais lógica, levando em consideração esse cara aqui, ó. Beleza? Com isso a gente vem para 4D aqui, ó. 4D. Explorando melhor o assunto de valor agregado da manutenção, você pega a planilha de apontamentos de um dos mecânicos e identifica os seguintes itens. Participação no diálogo, tal. Beleza, tem vários itens aqui, tá? A gente vai ter que ler mesmo isso aqui. Tem vários itens. Aí ele diz o seguinte, ó, da relação recebida, quais as 5 atividades que você considera como valor agregado para a manutenção? Então o que eu fiz? Aqui eu criei essa tabelinha, tá? Onde a gente coloca aqui a atividade e se é valor agregado ou não valor agregado, tá? E
É só vir elencando aqui. Então eu comecei primeiro pelas atividades que não tem valor agregado. Tá? Então assim, ó, aguardar o encarregado. Isso daqui não agrega valor, né? É desperdício, né? Se eu lá no Lean Manufacturing, isso daqui é espera, né? É desperdício. Não está agregando valor ao produto nem ao trabalho, né? Ficar esperando, está ocioso. Deslocamento ao local de trabalho apenas a segunda vez, devido à falta de ferramenta. Isso daqui também não agrega valor, né? Você está andando à toa, né? Por conta da falta de ferramenta, né? Isso daqui não está agregando valor, né? Que valor que agrega isso? Isso aqui é desperdício. Imagina você como gerente, você ia ficar feliz de ver isso? Não, por quê? Porque isso daqui não agrega valor. A próxima aqui, ó, aguardando o material no almoxarifado. Isso daqui agrega valor? Não agrega. Para você, não importa se ele está aguardando, não importa é em pegar esse material. Você como gerente, você ficar feliz de ver o cara lá moscando, esperando chegar material e nada. Então por quê? Porque não agrega valor. Ficar esperando, né? Espera não agrega. Ociosidade durante a realização do trabalho. Com certeza não agrega, né? Então quais sobraram aqui, né? As 5 que sobraram. Participação no diálogo diário de segurança. Com certeza vai agregar. Né? O cara tá participando, né? É uma função do trabalho dele ali que vai ser bom para ele e para a equipe. Pegando o material no almoxarifado. Agora sim, ele pegou o material. Né? Ao contrário daqui, que ele está aguardando o material. Aguardar não agrega. Agora ele pegar o material, a gente pode considerar que sim. Né? Ele foi lá, buscou e está agregando ao serviço. A outra que agrega. Fazer o preenchimento da ordem de serviço. Sim, está totalmente ligado com, desculpa, com o trabalho dele, fazer esse preenchimento. Então agrega, né? Para manutenção agrega. E realizando a liberação do equipamento junto com o técnico de segurança. Com certeza, está liberando equipamento, cara. Com certeza agrega valor. A produção vai voltar a funcionar, vai voltar a produzir mais. Então, com certeza isso aqui agrega. Está ligado com a função do operador, com a atividade, com a execução. Isso agrega. E por último, fazendo a entrega técnica de serviço junto ao encarregado do setor. Com certeza, ele está entregando algo que é fruto do trabalho dele. Isso daqui agrega valor. Tá bom? Então essas aqui são as que agregam. Com isso, a gente finaliza esse mapa aqui, tá? Como eu falei, né, nos outros vídeos, pelo amor de Deus, gente, espera um pouco para mandar, tá? Não vai querer já fazer, já enviar desesperado. Espera, vamos esperar o pessoal fazer, mandar as dúvidas para os mediadores, para a gente poder corrigir caso for necessário, tá bom? Então, assim, espere para mandar, tá? Tem tempo ainda, não saiam desesperados para enviar esse negócio e depois se arrepender, querer mudar algo e já mandou, não tem que fazer mais, tá? Aí não tem como pôr a culpa em mim, tá bom? Porque assim, tem prazo, eu tô avisando para vocês esperarem um pouco, para todo mundo fazer e para a gente solucionar essas dúvidas, tá? Como eu disse, tem dúvidas aqui no mapa que eu levantei para vocês. Então a gente tem que esperar os colegas mandarem para os mediadores para a gente ter o retorno e fazer a correção caso seja necessário, tá bom? Então fiquem calmos, fiquem na paz, que tudo se resolve. Beleza, meus amigos? Agora a ideia é finalizar o mapa de ergonomia. Eu acho que esse é mais tranquilo, tá? Como eu disse, o de ergonomia não tem como ajudar muito, né, com relação a material, porque é pesquisa, né? É pesquisa e cada um vai ter que fazer a sua, né? Eu vou fazer igual eu tinha feito, né? Trazer o meu estudo de caso lá, mostrar, mas não tem como eu fazer um trabalho para cada um, né? Daquele, entendeu? Aqui, beleza, né? É mais exato o negócio, vocês conseguem usar a ferramenta, eu consigo criar alguma coisa para facilitar para vocês. Mas no de ergonomia é pesquisa, né? Então, eu vou mostrar algumas... Igual eu fiz para atividade 1 lá, né, de ergonomia, que era pesquisa. Então eu trago a ideia, mostro, né? Dou uma sugestão ou outra, algum site, alguma referência, algo do tipo. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Confesso que deu bastante trabalho nesse mapa, né? Porque é muito exaustivo, muito grande. Tanto que eu gastei vários dias para poder gravar isso daqui. E esse mapa foi para judiar mesmo. Mas a gente vai se falando aí, certo, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Fui.